as nossas guerras. Como? Guardados pelo Senhor, na presença do Senhor, diante do altar do Senhor, sabendo que o nosso general é Cristo, e que o amor dele, queridos, a palavra do Senhor diz em Cantares que o amor que vem de Deus é mais forte do que a morte, é mais firme, mais duro do que a sepultura. O amor de Deus vence todas as coisas. Nós temos aprendido tanto sobre o amor de Deus. Esse amor forte, né? Que arrebata o nosso coração, que nos traz para perto dele, que nos arranca das garras do inimigo, né? Tem tantas canções que falam sobre isso. Às vezes nós imaginamos o amor de Deus como aquele amor do cupido, cheio de coraçãozinho. Não, queridos. O amor de Deus é a paixão de Cristo, é a cruz. O amor de Deus é esse amor poderoso, que nos atrai de maneira irresistível, que nos tira de lugares de morte e nos leva para lugar de vida. Esse é o amor de Deus, amém? Um amor eterno e poderoso pelas nossas vidas. E é esse amor que nos torna capazes de vencer as nossas guerras e as nossas lutas. Estava ouvindo uma ministração do David, fala aí, me ajuda? Dave Marques, é isso. E ele estava falando, eu vou pregar sobre fé nessa noite. Nós gostamos de ouvir sobre isso. Mas o problema é que a igreja do Senhor Jesus está muito preso no Deus que abençoa, no Deus que cura, no Deus que liberta, no Deus que atende os desejos da nossa alma, no Deus que nos coroa de bondade e benignidade, num Deus que vem em direção às nossas lutas. E nós gostamos disso. Mas sabe, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Na hora que você está sozinho lá no vale, na hora que a luta chega, mas aquela luta vem, o que vai te sustentar não são essas palavras de encorajamento apenas. Não é os irmãos, não é as aprovações de homens, não é o tapinho nas costas, não é o elogio, não é o abraço. Não é. Sabe o que vai te sustentar? O amor de Deus. É Ele que vai te fazer tomar a decisão correta, fazer o que é certo, porque é certo. Escolher o que é certo, simplesmente porque é certo, ainda que não satisfaça a nossa alma. É o amor de Deus que nos tira do vale e nos faz mais do que vencedores. Então, queridos, nós precisamos voltar à essência de amar a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento com promessa. Amar a Deus acima da nossa alma. Amar a Deus acima dos prazeres desse mundo. Amar a Deus acima de todas as situações, inclusive das lutas. Porque luta não significa que Deus não nos ama ou nós não amamos Deus. As lutas vêm para o nosso aperfeiçoamento. As lutas vêm para nos tornar mais fortes. É isso que nós vamos aprender nessa noite. Por que esses homens atravessaram lutas? Porque Deus precisava colocar eles em lugares altos. E lá naqueles lugares aonde Deus precisava colocá-los, quem eles eram naquele momento não os tornava capazes. Então Deus precisava podar. Deus precisava corrigir. Deus precisava ensinar. Deus precisava, fortalecer a fé. Deus precisava trabalhar. E aqueles homens permitiram Deus fazer todas essas coisas. E quando tudo passou, é lindo ver a história. Porque hoje nós temos uma história com começo, meio e fim. Mas a nossa história ainda não está completa. Às vezes nós não temos as respostas dos porquês. Por que Deus? Por que Deus? Por que está acontecendo isso? Por que estou passando por isso? Por que essa situação? Por que essa luta? Por que essa enfermidade? Por que esse não? Por que essa rejeição? Por que essa poda?
Nós não temos a resposta. Mas sabe o que nós precisamos aprender e vamos aprender com esses homens? O que mudaram a história deles não foi as respostas, foi o que eles decidiram fazer no meio daquele vale sem resposta. O que muda a minha história e a tua história é o que eu faço, que atitude eu tenho, que comportamento eu tenho, que fé eu exerço, como é que eu ando, como é que eu reajo na hora que a guerra está posta. Alguns fogem. Alguns não aceitam, não fazem a escolha certa. E é lógico, né, irmãos? Raras vezes, não sei se alguém aqui tem um testemunho de dizer assim, ó, Deus desceu do céu e falou comigo, me lapidou, me podou, me corrigiu. É muito raro. Normalmente Deus usa o altar, Deus usa o teu líder, Deus usa o pastor, Deus usa pessoas para fazer essa poda, para fazer esse tratamento, para trabalhar na nossa vida e ajustar o nosso coração ao coração dele, porque ele tem projetos grandiosos para a nossa vida. Como é que você tem lutado as tuas guerras e reagido diante delas? Quais tuas decisões na hora que a guerra está posta? Na hora que você é rejeitado, desaprovado pelos homens? Na hora que você é envergonhado, humilhado? Na hora que Deus joga luz nas tuas trevas e aquilo que estava oculto vem e aparece, o que você tem feito? Como você tem lutado as tuas guerras? Como você tem lutado as tuas guerras? Sabe, queridos, me perdoe até o desabafo, eu sei que está sendo gravado, mas hoje nós vivemos uma inconstância muito grande na igreja, onde ninguém quer viver e ser como esses homens que nós vamos ver aqui. Suportar até o fim para ver o que Deus vai fazer. Aí, Fernando, não. Está demais a luta aqui, eu acho que o problema é esse pastor, porque o pastor é o ranking, né? Não, o problema é o líder, eu vou para outro lugar, eu vou fazer outra coisa, porque não dá. Queridos, se você for para outro lugar, o problema vai para outro lugar, porque o problema não está no lugar, o problema está em nós. É muito triste ver, e nós temos visto muito isso. As pessoas chegam para Jesus. Quem chegou aqui para Jesus arrebentado, igual eu? Meu Deus, valia nada, né? Aí alguém amou o amor do tipo de Deus. Qual é o amor de Deus? Deus corrige os seus filhos a quem Ele ama. Alguém amou, abraçou, tudo sujo, cheirando mal, cuidou, arrancou aqueles carrapichos, podou, lapidou, deu banho 1000 vezes, perdoou 1000 vezes, amou 1000 vezes. E aquela coisa esquisita se tornou uma ovelhinha linda de Jesus. E apaixonada por Jesus, fez como eu, como muitos aqui. Ai, Senhor, eis-me aqui, usa-me. E abraçou um monte de coisa para Jesus. E aí, queridos, com a responsabilidade vem compromissos, amém? Vem desafios, vem problemas, vem lutas, vem correções, vem podas. E aí sabe como nós, muitos se sentem? Ah, eu não sou amado. E aí vai embora. Você já recebeu alguém de outra igreja que vem todo machucado? O que você faz? Abraça, beija, né? Olha, casal, já passou essa fase, viu? Abraça, beija. Daqui a pouco está falando assim, eu quero trabalhar. Amém, querido, ouça Deus, vai trabalhar. Mas com o trabalho vem responsabilidade. Talvez vai errar no meio do caminho e com o erro vai vir a poda, a correção. Ai, me amava tanto, agora não me ama mais. Aí vai para outra igreja e posta lá, isso que é amor. Ah, é fácil amar alguém cheiroso assim, né? Não é?
Queria ver amar quando chegou aqui, igual. Agora eu sou amada, filho. Então fica aí, porque se você resolver trabalhar naquele lugar, daqui a pouco está tendo problema de novo, você de novo não vai se sentir amado naquele lugar. Sabe por quê, queridos? Porque família tem problema. É só a minha que tem ou a sua também tem? E a igreja é uma família. Você quer um conselho? Lute as tuas guerras, aonde o Senhor tem te plantado. E espere para ver o que Deus vai fazer. Se entristece demais a gente, porque não é verdade que não é amado. Agora, já pensou? Eu me caso, né? E aí eu estou lá que nem uma criancinha. Não, se eu sou adulta, eu me casei, agora eu tenho responsabilidades. Não dá mais para ser criança. O apóstolo Paulo diz, quando eu era criança, eu falava como criança, eu andava como criança, mas agora que eu cresci, eu falo como adulto. Só que ridículo você pegar um marmanjão e ficar, ai, tchucutinho do papai, bebê da mamãe. Olha, gente, não é estranho isso? Né? Vem cá que eu te levanto, filho. Não. O que você fala? Se apruma, toma jeito, o Senhor é contigo. Você é mais do que vencedor. Levanta a tua cabeça, que não é assim? Às vezes a gente tem adultos espirituais querendo ser mimado igual criança. Não é, irmãos. Cada fase da nossa vida é uma fase na igreja, na vida com Deus também. E nós precisamos ter sabedoria e discernimento para ser um adulto espiritual e às vezes querer comer, que nem diz o apóstolo Paulo, olha, quem dera eu pudesse estar dando comida, mas eu estou tendo que dar leite de novo para vocês. Não, queridos. Como é que nós lutamos as nossas guerras, quando tudo diz que não? Como é que um homem e uma mulher de Deus vence e vê o projeto de Deus acontecendo na sua vida? Vamos aprender? Lá em Gênesis, eu vou pautar, né, alguns versículos e vou contar a história, porque são histórias longas, muito conhecidas, e nós queremos apenas aprender algumas coisas. Eu quero falar de Jacó. A partir do capítulo 27, nós encontramos a vida de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. E Jacó nasce naquele lar, gêmeos de Esaú, e Deus coloca uma promessa sobre a vida dele lá no ventre da mãe. Que a Bíblia diz que nós somos escolhidos no ventre da nossa mãe. E Deus coloca uma palavra profética, uma promessa. Jacó iria governar, porque o mais novo iria governar sobre o irmão mais velho. Porque no reino de Deus, queridos, não é igual empresa. Você vai sendo promovido, você vai galgando lugares. Não. No reino de Deus é assim, Deus escolheu, Ele levanta, Ele unge e Ele coloca lá. Você pode ser o recém-convertido ou de 30 anos. No tempo de Deus, Ele te levanta e faz o que Ele tem para fazer, amém? E Deus deixa essas coisas na Bíblia para confundir a gente mesmo. Para que você olhe para o Senhor e você descubra o que foi que Deus te chamou para fazer. E comece a viver os sonhos de Deus na tua vida, independente do tempo e da circunstância. E aí nasce aquelas crianças e aquela mãe com aquela promessa gera Jacó dizendo, você é o que vai tomar o lugar do teu pai. Você é que vai tomar o lugar do teu pai. Aquele menino cresce debaixo daquela palavra e não vê a promessa se cumprindo. E ele e a sua mãe, né, na verdade a sua mãe, trama todo um teatro lá para enganar o pai e tomar a bênção, porque já que Deus, né, não resolve, já que o meu pai, porque você acha que Rebeca não tinha falado para Isaac durante toda a história que Deus havia falado com ela, que Jacó que ia governar? Mas o pai não acreditava, não cria. E falava, Esaú vai governar. Isso é coisa da cabeça de Rebeca, eu imagino, né? Falando. Queridos, eu tenho certeza que você tem muitas promessas de Deus. Quando você se converteu. E Deus usou muitas pessoas para liberar promessas sobre a tua vida, amém? Eu quero te dizer que essas promessas são de Deus, não morrer e nunca vai morrer.
Porque o que Deus promete, Ele quer cumprir. Se vai cumprir, aí depende da nossa história, mas que Ele quer cumprir, Ele quer. Só que Jacó resolve dar um jeito, engana o pai, toma bênção no lugar, e aí começa o trabalhar de Deus na vida de Jacó, porque Jacó seria pai de uma nação poderosa. E aquele jovem mimado, super protegido pela mãe, não tinha condições de ser o grande governante, gerador de 12 tribos de Israel. Ele não tinha condição, mas ele não sabia. Assim como eu e você não sabemos os projetos grandiosos que Deus tem para nós. E eu posso dizer, sem medo de errar, que quando eu me converti, eu não era capaz de viver o que eu vivo hoje no ministério. E hoje eu ainda não sou capaz de viver e ainda não tenho a maturidade que eu preciso ter para viver as coisas grandiosas que Deus ainda tem para fazer daqui 10 anos na minha vida. Amém? Que Deus me dê graça para tomar as decisões certas diante dos desafios para chegar lá e viver as promessas de Deus. É assim a nossa história com Deus. É um processo. E Jacó, então, se encontra no meio daquela situação. E agora o que a sua mãe diz? Olha, meu filho, vai embora. Porque Esaú disse que vai te matar. O seu pai já está quase morrendo. E aí, daqui a pouco eu perco os 2 filhos, o marido, é melhor você ir embora. Como assim? Como assim? Me protege, me guarda, fala um monte de coisa, gera um monte de coisa no meu coração, e agora fala, vai embora, meu filho. Vai lá para a terra, lá longe, volta lá para a minha parentela, vai buscar uma esposa, faz a tua vida lá, porque sabe tudo aquilo que eu te ensinei? Parece que não era bem assim, né? Parafraseando. O que você faria no lugar de Jacó? Quando o teu mundo desaba, quando tudo que estava bonitinho, certinho, desabou de um dia para o outro. Uma situação acontece e muda toda a tua situação, toda a tua história. O que você faria? O capítulo 28 diz que Jacó foi embora. E ele poderia sair daquela situação rejeitado, humilhado, desaprovado. Agora, aquela que era sua defensora não te defende. O seu pai poderia consertar aquela situação, não, abençoa ele, fala, vai meu filho. Como assim, vou para onde? Vai andar no deserto sem nada. Perdeu a casa, perdeu os pais, perdeu a herança. Afinal de contas, tudo aquilo era só por causa da herança. E agora ele está indo embora sem herança. Uma pessoa bem de vida, de repente, se torna pobre, sem nada. Como é que Jacó lutou as guerras dele? Como nós temos lutado as nossas guerras diante das perdas? Como nós temos lutado? No capítulo 28, no versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular. Ali já era um símbolo de Jesus. Jesus disse assim em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jacó não tinha as respostas. Eu acredito que ele tinha muitas perguntas. Por que, Deus? Por que? Eu só queria te agradar. Eu só queria cumprir a promessa que o Senhor fez. Eu só queria viver aquilo que o Senhor prometeu. Eu não estou entendendo por quê. Ele não tinha as respostas. E diz que ele deitou e dormiu sobre aquela pedra. Queridos, e a experiência que Jacó vai viver agora, para mim, embora a Bíblia não deixe claro, mas conhecendo um pouco de Deus, né? Eu tenho certeza
que o coração de Jacó não era de um rebelde, de um revoltado, de um acusador. Porque nós sempre transferimos a responsabilidade para alguém. Não, fizeram isso, ou fizeram aquilo, ou não fizeram, deixaram ou não deixaram, enfim. Eu não acredito que Deus iria fazer algo tão extraordinário com Jacó. Até por causa da reação que ele tem aqui. Se esse fosse o coração dele era de alguém que não tinha as respostas, que não compreendia a sua luta, mas estava na luta. Uma luta que ele não escolheu entrar. Quem escolheu foi sua mãe. Mas sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Ele tinha o livre-arbítrio. E ele tinha o temor de Deus. E ele conhecia Deus. Ele podia ter chegado para a mãe dele e falado: não, mãe, eu não vou enganar meu pai. Porque eu temo a Deus e eu honro meu pai. Se Deus prometeu, Deus vai fazer, não sou eu que vou fazer. Eu não vou fazer isso, mãe. Eu não vou. Irmãos, nós podemos tomar as decisões corretas na nossa vida. Essa decisão de Jacó só mostrou que ele realmente não estava preparado para ser pai de Israel. Porque ele podia. E quem sabe teria outra história aqui, para a gente aprender, e não essa história. Mas isso mostra aquela atitude, aquela reação, diante daquele convite da sua mãe, de fazer o caminho mais fácil, de tomar a decisão mais fácil, de resolver as coisas do jeito do homem, e não esperar Deus fazer, Deus honrar. Porque havia uma lei, o mais velho ia governar, mas havia uma palavra de Deus, o mais novo vai governar. Quem nós temos ouvido? Nossas decisões estão pautadas nos céus ou na terra? Os homens podem dizer não, mas Deus tem o sim, amém? Jacó podia ter escolhido Deus, mas ele escolheu a mãe. E agora aquela decisão conduziu ele para o deserto. E Deus desiste de nós porque nós fazemos coisas erradas e tomamos decisões erradas, irmãos? Desiste? Eu teria aqui inúmeros testemunhos de decisões erradas que eu tomei, atitudes erradas que eu tomei ao longo da minha história, e nem por isso Deus desistiu. Deus nos ensina, Deus trabalha através das nossas escolhas, amém? E aí quando Jacó tem aquela atitude, né, de dormir, descansar, cansado da caminhada do deserto, olha o que acontece. E sonhou e eis posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores. Diga: eu posso ir aonde eu quiser. Deus vai comigo. Mas Ele me traz de volta para o centro da vontade dEle, amém? Deus falou: você pode ir, meu filho. Porque Deus não tinha projetado aquilo. Eu não sei o que Deus ia fazer, ia falar com Isaac numa noite, ia aparecer em sonho para Isaac e dizer: Isaac, meu filho, não é Esaú, é Jacó. Porque não apareceu aqui para ele. Você acha que Deus não era poderoso para aparecer para Isaac? Lógico que era. E agora Deus tinha que andar com Jacó naquele caminho que ele trilhou. E glória a Deus que Deus anda conosco nos caminhos errados que nós escolhemos, amém? Glória a Deus por sua misericórdia e bondade. Glória a Deus por seu grande amor e fidelidade. Glória a Deus porque Ele vai, fica conosco e nos dá vitória. Ai, que delícia, diga glória a Deus. Quem sabe você tem tomado algumas decisões que não é o centro da vontade de Deus. E nessa noite Deus está falando que Ele vai com você se você for. Mas você não precisa ir. Amém?
E o mais, Deus diz para ele: eu vou te abençoar, meu filho. Lá onde você vai? Não, aonde Deus disse? Eu vou te abençoar aqui, essa terra que você está hoje. Essa terra que você está hoje é a terra onde eu vou te abençoar. Amém? Aqui onde você está hoje é o lugar que eu vou te fazer frutificar, eu vou te honrar. Agora pensa, queridos. Era o contrário do que Jacó estava vendo. Aliás, ele vinha de promessas frustradas, né? Deus havia feito uma promessa no ventre da sua mãe, e aos olhos dele aquela promessa tinha sido frustrada. Mais uma. Ele podia falar: mais uma promessa, Deus? A primeira já não deu certo, agora tem outra. Mas não era mais uma promessa. Era a mesma promessa que Deus havia feito lá no ventre de Rebeca. Ele vai governar a minha nação aqui. Deus estava renovando a promessa e lembrando ele: meu filho, eu te escolhi por pai de multidões aqui. Mas eu vou trabalhar com você, até que você entenda o desejo do meu coração para você. Versículo 16, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a portas dos céus. Isso te revela um coração revoltoso, irmãos? Ou te revela um coração quebrantado? Porque você já viu uma pessoa que está bravo com alguma coisa ou com alguém? Aonde ele para conversar, ele fala daquilo, não é? Ele fala daquele assunto, ele fala daquela situação. Nós não somos assim? Ou só eu sou pecador assim? Você está bravo com alguém, você para, você só fala daquilo, daquela situação, você está amargurado. Mas Jacó acorda daquela situação, e ele não fala: é Deus, e as tuas promessas? Não, ele acorda daquela situação e fala: meu Deus, o Senhor está nesse lugar, tua presença está aqui, eu não tenho tido percepção da tua presença na minha vida, esse lugar é maravilhoso demais. Olha como Jacó luta as guerras dele. Como você tem lutado as tuas guerras? Qual é a tua reação? Quais são as tuas palavras? Quais são as tuas atitudes diante da tua noite de trevas? Diante do teu deserto? Foi assim que Jacó fez. Como nós temos feito? E tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna, um altar, cujo topo entornou azeite. Adorou ao Senhor. Se prostrou diante de Deus. Essa foi a atitude de Jacó diante daquela guerra. Por isso que o diabo fala para você: não vem para o altar, não se prostre, não faça da tua pedra de dureza, de dor, de sofrimento um altar, não derrame azeite de adoração diante do altar, fique em casa, fique longe, porque é isso que o diabo quer. Mas como Jacó fez? Veio para o altar, levantou um altar. Hoje você já tem um, ele não tinha, ele teve que fazer um altar, derramou o azeite e adorou o Senhor. É assim que se luta as guerras que nós enfrentamos, amém? E o lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus. E fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o... Ele fez um voto de coisa que ele não tinha. Ele consagrou ao Senhor o que ele não tinha. Ele não tinha emprego, ele não tinha casa, ele não tinha herança, ele não tinha nada. Mas ele tinha Deus. A presença de Deus
é que muda a nossa história. Por isso que eu falei, é a presença de Deus que muda a nossa história. Os homens podem falhar, a circunstância pode falhar, a luta pode vir, as perdas podem vir, mas o que muda a tua história é a tua aliança com Deus. Na hora da afronta, na hora da guerra, o que Jacó fez? Aliança com Deus. Se o Senhor for comigo, Senhor, e me trouxer de volta, eu vou te servir, e tudo que o Senhor me der, eu não tenho nada, mas de tudo que o Senhor me der, certamente eu serei fiel, eu te darei o dízimo. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 30, 43, depois de 20 anos, que ele se tornou riquíssimo. Ele foi para aquele lugar, ele trabalhou como escravo durante 20 anos, 14 anos pela sua casa, e 7 anos pelos seus bens. A palavra do Senhor diz que ele falou assim: de dia o sol me consumia, de noite o frio me consumia. Ele fala para Labão, seu tio, e através das minhas mãos Deus te enriqueceu. Por muitas vezes você me enganou, mas Deus esteve comigo em todo tempo e me abençoou. Agora eu vou embora, eu vou voltar para viver a promessa de Deus na minha vida. O que ele fez? Ele trabalhou naturalmente. Às vezes, querido, nós somos muito espirituosos, não é espirituais. Deus está falando, trabalha, faça, edifica, construa, enfrente. E nós estamos, eu estou orando. Estou esperando Deus falar, mas Deus já está falando. E se você não agir, e não lutar as tuas guerras, não for para o deserto, não enfrentar o teu Labão, não trabalhar pelas coisas que você crê e você acredita, Deus não vai te preparar para ser o grande príncipe de Israel. Faça votos com Deus. Consagre a tua vida e o teu futuro. Ele não estava consagrando o presente dele, ele estava consagrando o futuro dele. Falou, eu não sei o que será de mim, mas certamente vai ser glorioso se o Senhor for comigo. Amém? Como você tem lutado as tuas guerras? Jacó estava lutando com a rejeição familiar, com o abandono, com a solidão, com o medo do futuro, com a miséria, com a escassez. Mas não importa como nós estamos hoje. Aquela noite foi uma noite de decisão para Jacó. Provavelmente pelos estudos, Jacó já devia ter perto de uns 40 anos. Mas foi naquela noite que a história dele foi mudada. Quem sabe você já tem toda uma história com Deus, muitos anos de caminhada. Quem sabe é nesta noite que você vai fazer uma aliança com Deus. E o teu futuro vai ser mudado, porque o passado não muda. Se Jacó ficasse, não, porque chegasse lá na casa de Labão e falasse, olha tio, o senhor precisa me ajudar, porque o senhor não sabe o que o meu pai e a minha mãe fez comigo. O senhor não sabe o que o meu irmão fez, meu irmão. E olha, eu não tenho culpa de nada, viu? Eu não fiz nada de errado. Porque nós sempre achamos que não fazemos nada de errado. Que tudo que nós fazemos é maravilhoso. Errado está alguém. E ele podia dizer isso, eu não fiz nada de errado. Eu só queria cumprir o chamado de Deus na minha vida do meu jeito. E olha o que fizeram comigo, tio, o senhor precisa me ajudar. Foram tão injustos comigo. Foram tão cruel comigo. Mas foi isso que Jacó fez? Não. Ele chegou lá na casa do tio e falou, tio, meus pais me mandou para cá, para que eu pudesse buscar, né, uma esposa, fazer família. Eu vim aqui, eu quero trabalhar. Posso trabalhar, tio? Pode ler a história. E ele começa a trabalhar e tudo que ele fazia prosperava. E Labão começou a enriquecer, porque a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Ah, pastora, mas ele era um jovem destruído, mas a bênção estava sobre ele. Ele era alguém frustrado, mas ele era abençoado. Ele era alguém que tinha perdido tudo, mas ele era abençoado. O que ele tinha? Aliança no altar.
Talvez você diz assim, olha, hoje tem áreas da minha vida que eu sou que nem Jacó. Tem nada, está tudo perdido, em ruínas. Mas você tem aliança no altar, então fique tranquilo. Deus vai mudar essa história. A Bíblia diz que Labão viu aquilo e enganou ele, né? 7 anos ele trabalhou por Raquel. Na noite do casamento, deu ali, ele trabalhou mais 7. Depois ele trabalhou mais 7. E 20 anos ele ficou lá. Um dia Deus chegou para ele e falou, filho, agora é hora de você voltar. Jacó foi para aquele lugar pobre, voltou riquíssimo. Capítulo 30, no versículo 43, diz que ele era riquíssimo. Jacó foi para lá sozinho, voltou com 2 mulheres e 2 concubinas. É lógico que hoje não dá, né, irmãos? É uma só e olha lá, né, os homens digam, misericórdia, eu não dou conta de uma, imagina 4. Mas naquela época podia. Jacó foi para lá sem nada, voltou com 12 filhos. Esse é o Deus de Jacó. Esse é o teu Deus. Esse é o meu Deus. Não importa o que as circunstâncias fizeram, as lutas que vieram, as perdas que aconteceram, você tem aliança com Deus Todo-Poderoso, que não muda o passado, mas escreve o futuro e faz coisas novas na nossa vida. Amém? Mas Jacó teve que voltar lá e se consertar com seu irmão. E ele volta, se reconcilia com seu irmão. E segue a história dele. E Deus faz dele, então, o grande Israel de Deus. Mas é tão interessante porque, embora muito rico, muito abençoado, com muitas coisas naturais, ele ainda se sentia lá na alma dele, Jacó. E a Bíblia diz que naquela madrugada, ele foi para um vale sozinho. Por isso que eu disse, irmãos, o que muda a nossa história é a nossa vida com Deus, é o amor de Deus. Tudo aquilo ainda não completou Jacó. Porque às vezes nós estamos assim, não, quando eu tiver isso, aí eu vou ser feliz. Quando acontecer aquilo, aí eu vou ser feliz. Não, quando eu casar, e você casa e descobre que arrumou um monte de problema. Não, mas quando eu tiver um filho, aí o filho vem, problema dobrado. Não, mas quando eu for um líder, aí o líder vem um monte de problema com a liderança. Não, mas quando... Não, irmãos. Não existe isso. O que nos muda e nos transforma é a presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que Jacó foi para aquele vale. E disse, olha Deus, né? Parafaseando. Já vivi tantas coisas. Nem tinha colocado essa. Já vivi tantas coisas. Capítulo 32, a partir do versículo 22. Mas aqui dentro eu ainda continuo Jacó. E a Bíblia diz que ele lutou com aquele anjo a noite toda em Peniel. E depois daquela luta intensa, Deus toca de maneira sobrenatural. E fala, não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, porque lutaste com Deus, com os homens, e prevaleceste. Você acha que aquela palavra é porque ele tinha lutado a noite inteira mesmo com o anjo? É lógico que a gente fala isso, faz até teatro disso. Mas não era isso que o anjo estava falando. Ou o próprio Senhor, né? Aquilo ali era o próprio Senhor. Ele está falando de uma história de 20 anos. Você foi lutando com Deus. Foi lutando com as circunstâncias dos homens. Você fez uma história, uma caminhada de muitas batalhas. E agora eu toco na tua vida e mudo a tua história. O problema é que a gente quer o toque de Deus para depois ver as coisas acontecendo. Mas Jacó teve que fazer acontecer para ver o toque de Deus na nossa vida. Não passe uma vida toda sentada na igreja, ouvindo a palavra, esperando o toque de Deus para ser alguma coisa, ou fazer, ou viver uma história. Viva intensamente as coisas de Deus. O teu chamado, o teu propósito, tem aliança. Se coloque diante de Deus. E na hora que ele achar que é o momento, ele vai tocar a tua vida como tocou Jacó. E aí você vai ser completo por fora e por dentro, como foi Jacó. E Jacó se tornou Israel de Deus. Lindo ver a história. Uma história com final feliz. Porque a gente diz que com Jesus sempre tem um final feliz.
Mas as decisões, o comportamento e o coração de Jacó escreveu essa história. E as nossas decisões, nossas alianças, nossos comportamentos estão escrevendo a nossa história. E o que eu disse, eu não quero ser porta-voz de más notícia nessa noite, ou de acusação. Em nome de Jesus, eu quero ser porta-voz de esperança e dizer para você que você pode hoje mudar a tua história. E tomar decisões como Jacó. Quem sabe é hoje que você vai colocar a cabeça na pedra. Quem sabe é hoje que você vai ungir essa pedra de tribulação, de vergonha, de humilhação, e fazer da tua luta um altar de adoração, e vai subir como cheiro suave diante de Deus, e Deus é quem vai trabalhar a teu favor, e você vai ser duplamente honrado. Quem sabe é hoje. Você pode fazer isso hoje. E Deus vai olhar para você e vai começar a te dar revelações extraordinárias. Aquele jovem Jacó, que saiu da casa dos seus pais, não estava preparado para fazer tudo o que ele fez lá na terra onde Deus deu. Lutou guerras, conquistou o território, fez aliança, criou os 12 filhos. Levantou aquela nação, ele não estava preparado. Mas Deus o preparou para viver o extraordinário. E Deus está preparando a minha vida e a tua vida para viver coisas grandiosas. Mas nós precisamos ter atitudes de fé, de aliança, de voto no altar, de entrega, de posicionamento, como esse homem de Deus nos ensina. Porque senão, queridos, nós não vamos conhecer o fim de tantas coisas. Quantas pessoas abortaram sonhos de Deus ao longo da caminhada? Quantas pessoas sufocaram projetos de Deus ao longo da sua história, por não conseguir compreender? E eu vou te dizer, andar por fé é pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Eu não compreendo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu creio. Eu não sei o porquê, mas eu creio. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, porque eu creio que Deus está comigo e Ele vai mudar a minha história. E se eu errar, eu me levanto e faço de novo, amém? E se eu fizer errado, só erra quem faz, irmãos, amém? E se eu fiz tudo errado, então, daqui para frente, vamos aprender com Deus. Porque Deus é um Deus de esperança. Não é o lugar que nos faz, é nós que fazemos o lugar. Jacó, se eu e você fôssemos julgar ele, a gente ia dizer assim: ih, olha o que mandaram para cá, problema, não é? Ai, olha o que minha irmã mandou para cá, para minha casa, né? Labão podia falar. Um jovem problemático. Mas sabe que Rebeca tinha mandado para Labão? A prosperidade e a bênção do Senhor. Às vezes no começo pode parecer que não, mas daqui a pouco você começa a ver Deus agindo na vida daquelas pessoas e através daquelas pessoas. Porque a bênção está em nós. E aonde nós formos, nós seremos abençoados e abençoadores. Aonde Deus te mandar, você é bênção de Deus e você pode abençoar outros, porque não é o lugar, somos nós. A bênção está sobre nós. E aonde você estiver, se você tiver um coração como o de Jacó, rendido, quebrantado, dependente, ensinável, você vai ser abençoado por Deus. E você vai ser honrado por Deus. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. E as pessoas vão ver Deus agindo na tua vida. E vai dizer, nossa. Né, vão falar, sua vida vai ser um testemunho como de Jacó. Né? Nossa, você conhecia aquela pessoa? Eu conhecia, não dá nem para acreditar que agora é assim, né? Sabe por quê? Por causa de Deus. Por causa da presença. Você conhecia aquela família? Conhecia. Você vê agora como está aquele lar? Como os filhos estão? Como aquele casal está?
Por causa da bênção do Senhor, Deus mudou aquela história. Você viu aquela situação de enfermidade? Ah, eu vi. Então, você viu agora? Testemunho. Veio aqui no altar, ó. Trouxe aqui todos os exames. Contrariando a medicina. Não é assim que a gente faz? Está aqui, ó. Foi curado. Hoje eu estava ouvindo o testemunho de manhã lá no café da manhã, a tia da Josi. Tem problemas gravíssimos. Eu falei, e aí, irmã? Como você está? Eu estou ótima, pastora. Falei, você foi curada? Ela falou, não, eu vou lá no médico. A médica pega os exames, olha para os exames, ela contando para mim. E olha para mim e diz assim, eu não sei como você está tão bem. Como é que você está vivendo assim? Porque os teus exames aqui não era nem para você estar de pé aqui. Ah, então eu não sei, é Deus, doutora. Amém? O diagnóstico da terra é diferente do diagnóstico dos céus. Ela pode ter um diagnóstico da terra, mas ela está vivendo por aquilo que o céu decidiu por ela. Isso é Deus na nossa vida, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pegue a tua oferta. E nesse momento eu quero fazer um apelo. Se você tem atravessado lutas, ou quem sabe você tem projetos grandiosos, maiores do que você poderia fazer hoje. Mas são projetos que vai abençoar outros, que vai engrandecer o nome do Senhor, que vai te fazer um canal de bênção, aonde você está plantado. Ou se você tem atravessado uma guerra, uma luta, uma perda, eu quero te convidar a sair do teu lugar nesse momento. E vir diante do altar da tua pedra. Deus tem uma pedra. Deus tem um altar, aonde você pode fazer aliança. Aonde você pode sonhar os sonhos de Deus. E Deus, eu não posso conquistar essas coisas, mas eu sei que o Senhor pode me dar. Deus, eu não sei como guerrear essas guerras, mas eu sei que o Senhor pode me ensinar. Senhor, eu não tenho as respostas, eu não sei o fim da minha história, o porquê de tanta luta. Mas eu estou disposto a guerrear as guerras do Senhor na minha geração. E ser como Jacó, vitorioso. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, que sobre todas essas coisas, 37, nós somos muito mais do que vencedores. Que coisas? Essas coisas que você tem guerreado. Sabemos que todas as coisas, Romanos 8, 28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Que coisas, pastora? Essas coisas que você tem guerreado, coopera para o teu bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. E sobre todas essas coisas, você já é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Haramashuriandalamaias. Saia do seu lugar, vem se humilhar, seja como Jacó, que acordou daquela palavra, daquele projeto de Deus e falou: Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu quero viver essa palavra, eu quero viver essa palavra, eu vou te adorar, eu vou fazer aliança, eu vou fazer um voto, eu vou consagrar o meu futuro, porque o meu presente, houve perdas, lutas, guerras, mas eu creio que o Senhor tem um futuro glorioso. Eu creio que o Senhor é o Deus que muda histórias. E hoje, diante desse altar, eu quero que o Senhor mude a minha história. Não importa qual é a área, não importa qual é a tua luta, qual área você tem lutado, não importa. A tua luta, ela é grande para você. Talvez para mim ela é tão fácil, mas para você é um gigante. Então o Senhor vai te ensinar a guerrear as tuas guerras, a vencer os teus gigantes. Ele vai derramar sobre a tua vida a sabedoria e a unção que você precisa para vencer as tuas guerras.
para ver a glória do Senhor sobre a tua vida. Não olhe mais para o teu passado. Não viva mais daquilo que se passou. Jacó poderia se tornar um homem depressivo, se lembrando das coisas tão boas que ele viveu na casa do pai. Da abundância, da colheita, dos rebanhos, do amor, do aconchego. Ai, quantas coisas boas eu já vivi em Deus e agora perdi tudo. Mas naquele momento, onde a guerra estava posta e ele precisava tomar uma decisão, ele escolheu Deus, ele escolheu a aliança, ele escolheu se render a Deus e ver o que Deus iria fazer. E o que Deus fez foi muito maior do que tudo aquilo que ele tinha. Porque assim é Deus, irmãos, na nossa vida. Assim é Deus na nossa vida. Como você tem lutado as suas guerras? Quais as decisões você tem tomado em Deus? Essas decisões hoje está mudando a tua história, porque Deus está olhando o teu coração. Jacó estava dormindo, mas Deus estava olhando o seu coração, as suas dores. Jacó estava sofrendo. Quem sabe você está sofrendo hoje, não sabe o que fazer com tanta situação difícil, mas Deus está olhando para você. Você não está sozinho. Você nunca está sozinho. Quem sabe os homens falharam com você, mas Deus não falha. Deus não falha com você. Quem sabe hoje você se sinta tão humilhado, tão envergonhado, mas eu quero te dizer que o teu Deus é o Deus que exalta os humilhados, que traz dupla honra para os humilhados. Esse é o teu Deus. A esperança. A Bíblia diz que ainda que um galho cortado, caído, secado pela circunstância, ao cheiro das águas brotará, larabaxarabalaias. Ao cheiro das águas brotará, recalabaxaia. Ao cheiro das águas brotará de novo, florescerá de novo, virá novos frutos, novas flores, novas folhas, porque esse é o Deus Todo-Poderoso. E Ele nessa noite está ministrando o teu coração e dizendo: filho, vem andar comigo, vem andar na minha presença. Eu não sou o Deus que te acuso, mas o Deus que te perdoa. Escreva uma nova história. Ramachara carabachara balaias. Deus não desiste das promessas que Ele faz. Lá estava Deus lembrando Jacó, dizendo para ele: ainda que você não se sinta como um homem escolhido por mim, você é o meu escolhido. Lá estava Jesus sentado com Pedro, à beira daquela fogueira, depois de ressuscitar e Pedro ter negado, dizendo para Pedro: Pedro, lembra-te, você se lembra? Você se lembra o que eu falei? Eu te farei pescadores de homens. Vai, Pedro, e cuida das minhas ovelhas, porque o que eu te prometi eu não mudei. Você fez algumas coisas atrapalhadas, mas ainda você é o meu escolhido para ser coluna da minha igreja. Apacenta o meu rebanho, volta a ser pescadores de homens, porque eu te escolhi para ser pescadores de homens. Deus escolheu pessoas aqui para ser pescadores de homens. Deus te escolheu com propósito. Deus tinha propósitos na vida de Jacó, ainda que as circunstâncias diziam não. Deus tinha propósito. E Deus é poderoso para mudar corações, só para cumprir o propósito dele. Deus é poderoso para mudar circunstâncias, só para cumprir o propósito dele. E Ele te chama para andar com Ele, porque Ele quer te preparar para coisas maiores do que você tem vivido hoje.
suporte o teu deserto, suporte o teu vale e ande com Ele. E daqui a um tempo você vai ser como Jacó, uma história escrita com final feliz, aonde as respostas virão e você vai compreender porque Deus precisou ir com você e andar com você nesses lugares de deserto, porque Ele estava te preparando para ser pai de uma nação poderosa. Por causa de Jacó, hoje nós estamos aqui, porque Jesus é da descendência de Jacó. Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá é filho de Jacó. Oh, rebacharabararás. Você compreende? Você compreende até onde ia aquela decisão daquela noite de Jacó? Aquela decisão levou Jacó e a sua descendência para o Salvador, para a cruz, nos trouxe até aqui nessa noite. E as nossas decisões hoje podem estar criando uma história extraordinária e grandiosa em Deus. Ramachore carabalaias. Faça uma aliança com Deus nessa noite. Faça um voto com o Senhor nessa noite. Consagre a tua vida e o teu futuro ao Senhor. E certamente Ele te abençoará de maneira extraordinária. Pai, eu consagro agora cada oferta, cada dízimo, cada voto, cada oração feita nessa noite, Senhor. Nós consagramos diante do altar e cremos que histórias estão sendo mudadas nessa noite. E que testemunhos virão, Senhor, por causa desta noite. Assim como no Val de Jaboque, naquela noite, a história de Jacó foi selada. Que nessa noite, Senhor, histórias sejam seladas diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então traga a tua oferta, o teu dízimo, com alegria no teu coração, em nome de Jesus.